Boa noite, pessoal. Hare Krishna, tudo bem? Então, estamos de volta mais uma semana aí com Noite do Dharma. Hoje, domingo, o dia da gente fazer Dharma na Bhagavad Gita, né? Então, todo domingo a gente vê um capítulo da Bhagavad Gita e vamos analisando como o conceito de Dharma é apresentado nesse capítulo e como esse conceito se relaciona com os outros conceitos, né? Que também permeiam as apresentações de Krishna naquele capítulo. Então, semana passada a gente viu o capítulo 5 da Bhagavad Gita, que é Karma Sannyasa Yoga. É yoga da renúncia aos frutos do trabalho. Né? No capítulo 3 da Bhagavad Gita, Krishna explicou Karma Yoga, como a gente pode agir de forma pura, como a gente pode agir com esse sentido de Jagya. Né? Jagya significa sacrifício, a gente conectar as nossas ações nesse mundo material e conectar inclusive nossas posses materiais, qualidades materiais com a transcendência. Então tudo isso se torna espiritual, né? Então, no capítulo 3, Krishna fala sobre essa Karma Yoga, sobre essa ação pura. E no capítulo 4, Krishna explica Jnana Yoga, Yoga do conhecimento transcendental. Porque nós, enquanto em contato com a matéria, naturalmente apresentamos todos os tipos de defeitos, né? Porque a matéria é limitada. Então, o contato com a matéria, ele é capaz, inclusive, de limitar a consciência espiritual, né? Então, a alma ela fica atada, limitada pela matéria. E aí, Krishna fala, olha, o seu conhecimento dentro desse mundo sempre vai ser limitado, sempre vai ser falho. Então, a gente precisa de um conhecimento que vem diretamente do mundo espiritual, né? E Krishna explica que os avatares, as manifestações divinas nesse mundo, vem revelar esse conhecimento, né? Esse jnana, esse conhecimento transcendental. E ele fala que esse conhecimento é preservado através de uma paramparada, uma sucessão discipular, mestres e discípulos que vão transmitindo esse conhecimento em cadeia. Então, no capítulo 5, que a gente viu semana passada, esses dois itens foram combinados, Karma Yoga e Jnana Yoga, e foi explicado Karma Sannyasa Yoga. Como a gente agir, mas com o espírito sempre de renúncia. Nunca deixar de agir dentro desse mundo, mas com a compreensão de que a matéria, na verdade, é uma posse divina. Se ela é uma posse divina, não tem por que eu renunciar à matéria. Ela nem é nossa, né? Como que a gente vai renunciar? A única coisa que nós temos, de fato, é o nosso egoísmo. Então, nós renunciamos ao egoísmo e lidamos com a matéria de forma pura, lidamos com a matéria com a consciência de que a matéria é propriedade de Krishna, propriedade de Deus, né? E é exatamente nesse ponto que terminou o capítulo 5 da Bhagavad Gita. Então, hoje a gente vai ver capítulo 6, Dhyana Yoga, Yoga da meditação, que ele começa exatamente desse ponto. Como que a gente faz para alcançar esse espírito de renúncia? Né? Como que a gente vai fazer para poder estar em paz com a gente mesmo e poder viver com essa mentalidade transcendental, né? Então, Krishna já falou sobre o tipo de postura que nós temos que ter diante do mundo, o tipo de conhecimento que a gente tem que ter quando a gente lida com o mundo, mas como que a gente faz para obter essa postura, esse comportamento ao longo da nossa vida, né? Qual é a chave que vai acionar isso na gente? Então, essa chave é meditação, né? Já dando um spoiler do que a gente vai ver hoje. E aí, Krishna vai explicar isso ao longo desse capítulo. Então, vamos ler aqui e ir comentando. Então, capítulo 6 do Bhagavad Gita, Dhyana Yoga. A Suprema Personalidade de Deus disse: aquele que não está pegado aos frutos do seu trabalho e que trabalha conforme sua obrigação está na ordem de vida renunciada e é um místico verdadeiro, e não aquele que não acende nenhum fogo nem cumpre dever algum. Fique sabendo que aquilo que se chama renúncia é o mesmo que yoga, união com o Supremo, ó filho de Pando, pois não é possível tornar-se um yogi sem renunciar ao gozo dos sentidos. Afirma-se que para quem é neófito no sistema yógico óctuplo, o trabalho é o meio, e para quem já está elevado em yoga, a cessação de todas as suas atividades materiais é considerada o meio. Diz que alguém que está elevado em yoga, quando, tendo renunciado a todos os desejos materiais, não age em troca do gozo dos sentidos, nem se ocupa em atividades fruitivas. Com a ajuda da sua mente, a pessoa deve liberar-se e não degradar-se. A mente é amiga da alma condicionada e também é sua inimiga. Para aquele que conquistou a mente é o melhor, a mente é a melhor das amigas, mas para quem fracassou nesse empreendimento, sua mente continuará sendo sua maior inimiga. Quem conquistou a mente já alcançou a super-alma, pois vive com tranquilidade. Para ele, felicidade, tristeza, calor e frio,
Honra e desonra são a mesma coisa. Diz que alguém está estabelecido em autorrealização e se chama um yogi ou místico quando está plenamente satisfeito em virtude de conhecimento e percepção adquiridos. Ele está situado na transcendência e é autocontrolado. Ele vê tudo, sejam seixos, pedras ou ouro, com igualdade. Considera-se ainda mais avançado quem vê os bem-querentes honestos, os benfeitores afetuosos, os neutros, os mediadores, os invejosos, os amigos e inimigos, piedosos e pecadores, todos com uma mente equânime. Então, Krishna aqui começa a elaborar como a gente pode alcançar esse espírito de renúncia, né? Ele fala assim, para a gente viver com renúncia, a gente tem que estar fixo, né? Como ele já falou no capítulo 2 da própria Bhagavad Gita, a gente tem que estar assim, experimentando algo que seja superior àquilo que a gente experimenta com a matéria, né? Porque como que a gente vai ter esse senso de renúncia dentro desse mundo? Como que a gente vai cultivar esse desapego? Então a sensação de apego e desapego vem toda da mente. A mente, segundo a visão dos Vedas, é como uma espécie assim, de órgão psíquico que está diretamente ligado às nossas emoções, aos nossos desejos, aos nossos sentimentos, e a mente ela é marcada por essa polaridade de, né, gosto e não gosto, quero e não quero. Então a mente ela vai estar o tempo todo tentando gerar sentimentos, desejos que façam com que a gente se atraia, com que a gente busque, com que a gente se conecte aqueles itens que existem nesse mundo, aqueles projetos que existem nesse mundo, que são favoráveis aos próprios projetos do ego, do nosso ego, né? Então a mente ela atua dessa forma. Ela está gerando atração por tudo aquilo que é favorável para os nossos projetos egóicos. E ao mesmo tempo ela gera repulsa por tudo aquilo que é desfavorável para os nossos projetos egóicos, né? Então é assim que a mente funciona. E a mente ela é extremamente poderosa. Nós vivemos uma realidade, constantemente uma realidade mental, né? A gente pode estar diante de uma situação extremamente assim, favorável, a gente pode estar seguro, a gente pode estar vivendo uma vida saudável, mas se a nossa mente estiver agitada, se a gente estiver frustrado, se a gente estiver insatisfeito, a gente vai achar que a gente está vivendo uma situação realmente horrível, né? A gente não vai conseguir ficar fixo naquilo que a gente está fazendo. Mas, por outro lado, se a gente estiver numa situação mais precária, mas a gente estiver feliz, a gente estiver contente, a gente consegue suportar. Então, basicamente, o principal referencial que a gente tem de sucesso e fracasso, felicidade e tristeza nesse mundo é, antes de mais nada, subjetivo. É muito mais subjetivo do que objetivo, né? A nossa experiência fundamental na vida é essencialmente uma experiência interna. Então, o Krishna está falando assim, se você quer ter renúncia, né? Se você quer viver com desapego, você tem que estar sentindo muito prazer dentro de você, você tem que estar sentindo muita felicidade dentro de você, que aí você não vai tentar suprir a sua carência com coisas que existem nesse mundo material, né? Assim, o apego à matéria, ela é, antes de mais nada, a consequência direta de uma carência interna. Então, a única forma da gente conseguir ter esse espírito de renúncia que foi falado no capítulo 5 é a gente experimentando muita felicidade dentro da gente. E aí Krishna fala, para isso você vai ter que fazer amizade com a sua mente, né? Todo senso de felicidade, de tristeza vem da mente. E aí ele fala, e como que você faz para a mente ela ser sua amiga, né? Ela pode ser tanto sua amiga quanto ela pode ser sua pior inimiga. Isso é muito parecido com uma criança, por exemplo, né? Um filho. Um filho, ele pode ser o melhor amigo do pai ou ele pode ser o pior inimigo dos pais, né? Porque o filho, ele conhece todas as vulnerabilidades, todas as fraquezas dos seus pais, né? É muito íntimo dos pais. Então, um filho que ele é agradecido, um filho que ele é amigo dos seus pais, ele é o melhor amigo que ele vai poder ter, né? É o melhor amigo que eles vão poder ter. Porque quando eles estiverem idosos, quando eles tiverem problemas, o filho é quem mais tem a obrigação de ampará-los, né? O filho que conhece eles melhor, então o filho que mais poder ajudar eles, né? Por outro lado, se assim, o filho for um filho ingrato, for um filho que não tem um vínculo afetivo com os pais, ou pior do que isso, ele tenha malícia na relação dele com os pais, ninguém vai poder prejudicar tanto os pais, ninguém vai ser um inimigo tão forte para os pais quanto o próprio filho. Porque o filho exatamente conhece todos os calcanhares de Aquiles deles, conhece os pontos fracos dele, e se ele quiser explorar isso, ele vai poder fazer. Então a mesma coisa a nossa mente. A nossa mente, ela é como se fosse assim a nossa filha, ela está ali constantemente com a gente, extremamente íntima, conhece, né,
tudo sobre a gente. Então, quando a mente é nossa amiga, quando a mente está jogando a nosso favor, ela é nossa melhor amiga. Porque se a mente se apega a coisas que são saudáveis, positivas, coisas que são vantajosas para a nossa vida espiritual, coisas que são vantajosas para o nosso Dharma, para a gente cumprir a nossa missão nessa vida, isso é ótimo, né? Naturalmente a gente vai agir de uma forma correta, de uma forma ética, porque nós naturalmente seguimos a nossa mente, né? Então a gente não vai precisar fazer um esforço mecânico para ter um bom comportamento. Se a mente ela já está apegada a coisas que são espirituais, é natural que a gente avance no caminho da vida espiritual. Por outro lado, se a mente ela está apegada a coisas que vão degradar a gente, atrapalhar a nossa vida, a gente vai ter que constantemente lutar com a nossa mente. Ninguém consegue lutar com ela o tempo todo. A gente pode até fazer uma vigília muito forte sobre a nossa mente, mas sempre tem um momento que a gente vai acabar se distraindo, e nesse momento, quando a gente baixar a guarda nessa brecha que a gente abrir, é aí que a gente vai realmente encontrar um problema. A gente vai se deparar assim diante da falta de controle dos sentidos, é aí que o nosso discernimento vai faltar. Então, Krishna fala, a única forma da gente ter avanço sólido nesse caminho é fazer amizade com a mente. Mas como que a gente faz amizade com a mente? A gente entende que a mente ela é viciada em prazer, ela é viciada em felicidade. Por quê? Porque a alma ela é composta de 3 características. Sati, Chit e Ananda. Sati é eternidade, Chit é conhecimento pleno e Ananda é felicidade plena. Quando a gente entra dentro desse mundo material, essas 3 qualidades elas se refletem na matéria e aparecem na forma da nossa psicologia, dos nossos corpos psíquicos. Então, a eternidade da alma vai se transformar no ego, porque o ego é o que faz com que a alma, apesar de ser eterna, se conforme em viver circunstâncias temporárias dentro desse mundo. Então, a persona que a gente assume para viver essa vida, ela é uma persona feita para lidar com realidades temporárias. O nosso conhecimento espiritual, que é um conhecimento assim sobre como nós podemos fazer para servir os outros, a alma ela tem conhecimento pleno do que ela precisa fazer para servir a Deus e para servir as outras almas. Esse conhecimento pleno, quando entra em contato com a matéria, vira inteligência material, que é a capacidade que a gente tem de discernir e elaborar planos para satisfazer os interesses do ego. E por fim, a felicidade da alma, Ananda, vai se transformar na mente. Então a mente ela busca por felicidade constantemente. Só que a felicidade que a mente busca é uma felicidade ininterrupta. E nada nesse mundo vai poder satisfazer essa perspectiva de felicidade inesgotável que a mente está buscando. Por isso que a gente está sempre, em maior ou em menor grau, frustrado nesse mundo. Então, Krishna fala, se você quer fazer a mente sua amiga, você tem que encontrar uma fonte de prazer para ela. Ele vai falar, a fonte de prazer é a super-alma. Então, essa super-alma, o que é a super-alma? A super-alma é o aspecto imanente de Deus. Ou seja, é o aspecto de Deus que permeia toda a matéria. Dentro de cada átomo desse mundo material existe a presença divina. Assim como o nosso corpo, na hora que a gente morre e a alma sai do corpo, o nosso corpo ele é feito de matéria. E o que acontece? A matéria ela é inerte, a matéria ela é decrépita. Quando a alma sai do corpo, o corpo começa a apodrecer na mesma hora. O corpo ele só estava vivo, belo, dinâmico, ativo, porque tinha uma alma espiritual ali dentro. No momento que a alma sai, o corpo se deteriora. E esse universo todo que a gente vê, né? Então, por que o universo é dinâmico, tem toda hora algo acontecendo no universo, né? Tem estrelas se expandindo, tem supernovas se fundindo, tem, assim, um monte de coisa incrível acontecendo, né? Vulcões entrando em erupção. E de onde vem toda essa energia, toda essa, né, essa atividade que existe na matéria? Vem de Deus, né? Deus, ele é a alma que permeia toda a matéria. Se o nosso corpinho minúsculo, ele é mantido vivo com uma alminha minúscula como a nossa, então o corpo universal, ele precisa de uma alma gigantesca para poder sustentá-lo, sustentar a sua atividade. Então Deus, ele permeia toda a matéria. E essa forma de Deus que permeia toda a matéria é conhecida como super-alma. E a super-alma, ela não só permeia a matéria, como ela está presente no interior do coração de cada um de nós. Então, quando a gente se conecta com Deus dentro do nosso coração, quando a gente ouve os conselhos que Ele tem para nos dar, quando a gente se conecta com Ele,
a gente vai entender qual é o nosso Dharma, qual é o nosso propósito nessa vida. Ou melhor, na medida que a gente for se conectando com ele, porque é um processo gradual, é justamente a medida que a gente vai entendendo qual é o nosso propósito nessa vida, e quando a gente vai cumprindo esse propósito, a gente vai recuperando essa felicidade original da alma. Então nós não temos a capacidade de produzir essa felicidade que a mente quer. Só quem pode produzir essa felicidade é a superalma. E aí Krishna fala, você tem que se conectar com a superalma. Mas como faz para você se conectar com a superalma? Ela está no nosso coração, mas ela não está só no nosso coração. Ela está no coração de todos os seres vivos. Então Krishna fala aqui que a única forma da gente poder realmente entrar em contato com esse aspecto divino que está nos aconselhando internamente é se a gente respeitar todos os outros seres vivos, porque a superalma também está no coração de todos eles. Então, o começo da meditação, o começo do processo de controlar a mente está justamente ligado em algo externo, né? Normalmente a gente acha que meditar é uma atividade essencialmente introspectiva, da gente se recolher dentro de nós mesmos, mas Krishna subverte totalmente essa ideia aqui. Krishna fala, não, a essência da meditação é quando você passa a servir todos os outros seres, né? Você tem que ver todos os outros seres. Ele fala que os invejosos, os amigos, os inimigos, né? Todas as pessoas, né? Você vê todas elas como almas. Então, mesmo que naquele momento aquela alma ela esteja vivendo uma vida, um ego que não é muito bacana, no fundo ela é uma alma. E se ela é uma alma, ela é querida super-alma. Então, assim, você tem que pensar no bem-estar dela da mesma forma. Ainda que você não aprove as ações dela, ainda que você não sinta, na verdade, nem simpatia por aquela vida que ela está vivendo, né? Então, Krishna introduz esse capítulo assim. Vamos ver os próximos versos. O transcendentalista deve sempre ocupar seu corpo, mente e ego em atividades relacionadas com o Supremo. Ele deve viver sozinho num lugar isolado e deve sempre, com todo cuidado, controlar sua mente. Ele deve estar livre de desejos e sentimentos de posse. Para praticar yoga, é necessário dirigir-se a um lugar isolado e forrar o chão com grama kuxa e depois cobri-la com a pele de um veado e um pano macio. O assento não deve ser nem muito alto nem muito baixo e deve estar situado num lugar sagrado. O yogi deve então sentar-se nele muito firmemente e praticar yoga para purificar o coração, controlando mente, sentidos e atividades e fixando a mente num único ponto. Deve-se manter o corpo, pescoço e cabeça eretos, conservando-os em linha reta, e deve-se olhar fixamente para a ponta do nariz, assim com a mente plácida e subjugada, sem medo, livre por completo da vida sexual, deve-se meditar em mim dentro do coração e ver a mim como a meta última da vida. Praticando este constante controle do corpo, da mente e das atividades, o transcendentalista místico, com sua mente regulada, alcança o reino de Deus ou a morada de Krishna através da cessação da existência material. Não há possibilidade de alguém se tornar um yogi, ó Arjuna, se comer em demasia ou comer muito pouco, se dormir demais ou se não dormir suficientemente. Aquele que é regulado em seus hábitos de comer, dormir, se divertir e trabalhar, pode mitigar todas as dores materiais praticando o sistema de yoga. Quando o yogi, pela prática da yoga, disciplina suas atividades mentais e se situa em transcendência, desprovido de todos os desejos materiais, disse que ele está bem estabelecido em yoga. Assim como uma lamparina não tremula num lugar sem vento, do mesmo modo, o transcendentalista que tem a mente controlada permanece fixo em sua meditação no eu transcendental. Na etapa de perfeição chamada transe ou samadhi, a mente abstém-se por completo das atividades mentais materiais pela prática da yoga. Caracteriza essa perfeição o fato de se poder ver o eu com a mente pura e sentir prazer e regozijo no eu. Nesse estado jubiloso, o yogi situa-se em felicidade transcendental ilimitada, percebida através de sentidos transcendentais. Nesse caso, ele jamais se afasta da verdade e, ao obter isso, vê que não há ganho maior. Situando-se em tal posição, ele nunca se deixa abalar, mesmo em meio às maiores dificuldades. Essa é a verdadeira maneira de alguém se livrar de todas as misérias surgidas do contato material. É necessário se ocupar na prática de yoga com fé e determinação e não se desviar do caminho. Deve-se, sem exceção, abandonar todos os desejos materiais nascidos da especulação mental e, desse modo, controlar todos os sentidos por todos os lados através da mente. Aos poucos, passo a passo, o yogi deve se situar em transe por meio da inteligência alimentada pela convicção plena e, assim, a mente deve se fixar no eu apenas e não deve pensar em mais nada. Sempre que a mente divague, devido à sua natureza instável e inconstante, deve-se com certeza coibi-la e trazê-la sob o controle do eu. Então, nessa sequência de versos, Krishna definiu o processo assim de meditação e definiu o processo de meditação de uma forma meio assustadora, né?
Ele fala que meditar significa você ir para um local isolado, forrar o chão, né, assim com tapete de pele de veado. Por quê? Tapete de pele de veado, a pele de veado ela secreta tipo ela tem uma substância que ela secreta que na verdade é um repelente natural para vários tipos de insetos, né? Então você não quer insetos atrapalhando sua meditação, aí você pega lá e bota a pele de um veado que morreu naturalmente, né? Que os caras matavam um veado para pegar a pele, não. Viadinho caiu assim da montanha, morreu por morte natural, assim, aí eles iam lá e pegavam, né? E aí usava aquilo como tapete. O tapetinho de meditação antigamente era esse, tapetinho de yoga era esse, né? E aí você vai para um local isolado, senta lá e fica olhando para a ponta do nariz, né? Com os olhos semi-cerrados, né? Meio aberto, meio fechado. Se ficar com o olho aberto, você vai ver alguma coisa, vai se distrair, vai perder sua meditação. Se ficar com o olho fechado, você vai dormir. Então você fica com o olho, né? E aí você controla totalmente os seus sentidos, né? Krishna fala, controla totalmente os seus sentidos. E dessa forma você refreia a sua mente. Sempre que a sua mente for para algum outro pensamento que não for transcendental, a força você traz você traz a mente de novo para o foco, você traz a mente de novo para a transcendência. Então o processo que Krishna explica aqui é um processo bem mecânico de meditação, né? Você vai fazer um esforço muito grande, vai estar dependendo da sua capacidade de autocontrole, da sua disciplina, da sua sabedoria, né? Você vai depender de tudo isso para poder meditar. E a gente vai ver nos próximos versos que Arjuna fica um pouco incomodado com essa meditação que foi proposta por Krishna, exatamente por causa disso. Assim, é uma meditação que depende de muitos fatores externos, né? Depende de que muitas coisas estejam em sintonia para você poder fazer essa meditação. Você não pode ter nenhum tipo de perturbação, né? Você tem que estar num local ideal. E para você começar essa meditação, você já tem que ter um autocontrole. Mas, basicamente, Krishna fala duas coisas muito importantes nessa sequência de versos, né? Que a gente guarda pra gente, né? Apesar de toda a meditação que Krishna propôs aqui ser uma meditação muito complicada, e o próprio Krishna vai admitir isso, duas coisas a gente guarda. Uma é que ele fala que uma pessoa, para ela poder ter condição de meditar, ela tem que ter uma vida moderada. E uma vida moderada significa que não tem nada em excesso e nada em falta. Então esse é um ponto muito importante, né? Krishna fala que alguém que come demais ou come de menos, ele não vai meditar. Se ele come de menos, ele tem fome. Se ele tem fome, ele não vai parar para pensar em Deus. Ele vai tentar acabar com a fome dele, né? É natural. É um mandato biológico, né? A gente vai tentar preservar a nossa vida. Então a gente não vê, assim, grandes filósofos, assim, pessoas que estão famintas. Não, a pessoa que quando ela está numa situação precária, ela vai tentar salvar a vida dela. E se você come demais também, se você é um glutão, guloso, assim, você vai ficar distraído. Se você come demais, você vai ficar com sono, né? Não vai conseguir meditar. Então ele fala, se você também tem entretenimento demais ou entretenimento de menos, mesma coisa, né? Se você tem muito entretenimento, a sua mente ela fica perturbada. A mente ela fica perturbada pelo excesso de entretenimento. A mente ela fica mais letárgica. A mente ela se vicia em entretenimento, então ela acaba ficando muito... A pessoa que se vicia em entretenimento fica muito frívola, muito vulgar, né? Ao mesmo tempo, uma pessoa que não tem entretenimento nenhum, então ela fica, assim, muito frustrada, fica muito irritada, né? Então, Krishna fala, tem que ter uma vida moderada, nem dormir demais, nem dormir de menos. Esse é um ponto importante, porque moderação é um aspecto do modo da bondade. O modo da bondade está ligado à manutenção, né? Então, só alguém que faz as coisas de forma regulada, sem nenhum excesso, nem para mais nem para menos, pode ter uma vida no qual ele vai preservar uma disciplina diária, né? Então, a essência da meditação é que ela é um processo disciplinar. Você tem que fazer ela todos os dias, né? Algo que você não pode faltar, né? Algo que você é facultativo, que você faz quando você está inspirado, né? Então, isso é um ponto importante. Para a gente ter a capacidade de assim, manter a nossa meditação cotidianamente, a gente tem que ter uma vida que é equilibrada. E o outro ponto que Krishna fala, muito importante nessa sequência de versos, é que ele fala que com muita fé, assim, você tem que praticar essa meditação. Assim, essa força mental, essa fé de que o processo funciona, é algo importante, né? Agora, apesar de Krishna ter falado essas duas coisas que são muito relevantes para a gente levar com a gente vai ver agora uma crítica a todo esse sistema de meditação que Krishna apresentou. Então, beleza, vamos lá.
Aí Krishna continua falando mais um pouco. O yogi que tem a mente fixa em mim alcança com certeza a mais elevada perfeição da felicidade transcendental. Ele está além do modo da paixão, percebe sua identidade qualitativa com o Supremo e assim se livra de todas as reações aos seus atos passados. Assim, o yogi autocontrolado, constantemente ocupado na prática de yoga, livra-se de toda contaminação material e alcança a etapa mais elevada, a felicidade perfeita no serviço transcendental amoroso do Senhor. O verdadeiro yogi me observa em todos os seres e também vê todos os seres de mim. De fato, a pessoa autorrealizada vê a mim, o mesmíssimo Senhor Supremo, em toda parte. Para aquele que me vê em toda parte e vê tudo em mim, eu nunca estou perdido, nem estará ele jamais perdido para mim. Tal yogi que se ocupa no serviço de adoração à superalma, sabendo que eu e a superalma somos um, sempre permanece em mim em todas as circunstâncias. O yogi perfeito é aquele que, através da comparação com o seu próprio eu, vê a verdadeira igualdade de todos os seres, quer se sintam felizes, quer infelizes, ó Arjuna. Então aqui, Krishna falou o resultado da meditação. A gente precisa de um feedback, de um termômetro para saber se a nossa meditação está funcionando, não está funcionando, o quanto a gente está progredindo nesse processo, o quanto a gente está falhando. E aqui Krishna ele dá o sintoma supremo da meditação. A meditação ela desenvolve na gente equanimidade. Equanimidade é o principal fruto de todo esse processo e a equanimidade ela acontece em relação a duas coisas. Equanimidade em relação à matéria e equanimidade em relação ao espírito. Equanimidade em relação à matéria significa que a gente mantém a nossa mentalidade independente dos eventos materiais serem felizes ou infelizes, né? Agradáveis ou desagradáveis. Então, se a gente está diante de uma situação pesarosa, de uma situação triste, a gente entende que essa situação ela está sob o controle de Krishna, ela está sob o controle supremo. Existe algum propósito prático para aquilo, né? Então, o nosso foco na vida é aprender com a vida e cumprir a nossa missão aqui, né? Então, esse foco no Dharma, esse foco em cumprir a nossa missão, é algo que só pode ser obtido através da meditação. Então, você está diante de uma situação triste, mas você tem algo a fazer. Então, você não deixa a tristeza te distrair, você não deixa a tristeza te afetar e você permanece, assim, perseverante, resiliente em tentar ir lá e cumprir a sua missão. Por outro lado, se você está diante de uma situação muito agradável, muito festiva, você foi promovido no emprego, sei lá, qualquer coisa desse tipo, você também não se distrai por essas coisas, porque a gente também pode se distrair no regozijo, né? Na Bíblia, por exemplo, no livro de Eclesiastes, tem uma passagem que o pregador lá fala assim, que às vezes, né, existe mais espiritualidade numa casa em luto do que numa casa em festa, porque quando a gente está numa situação festiva, quando a gente está diante de uma situação agradável, a gente tende a se achar muito autossuficiente, né? Então a gente ganhou uma promoção no emprego, comprou uma casa nova, se casou, a gente está diante daquela felicidade, a gente quer desfrutar da felicidade e a gente acaba se distraindo da nossa própria fragilidade, a gente esquece a temporariedade daquela situação toda e a gente pode acabar esquecendo até o nosso Dharma, a nossa missão na vida. Então essas duas coisas podem derrubar a gente, tanto a tristeza quanto a felicidade. Então, equanimidade em relação à matéria significa manter o foco da vida. Qual é o foco da vida? Cumprir nossa missão aqui, né? Felicidade e tristeza, como Krishna já falou no capítulo 2, ambas são coisas temporárias, como as estações do ano, ele mesmo compara, né? As estações do ano você pode gostar delas ou não gostar, elas vão vir e vão embora independente do seu gosto, independente do que você queira. A mesma coisa a felicidade e a tristeza nessa vida, né? Então tudo bem, tem um momento de ficar triste, tem um momento de luto, mas ele não pode te distrair. Tem um momento de celebrar, tem um momento de comemorar, faça isso, né? Mas não deixe isso te distrair. Então essa é a equanimidade em relação à matéria. E a equanimidade em relação ao espírito é ver todos os seres com o mesmo grau de importância. Obviamente isso não significa que a gente vai gostar de todo mundo da mesma forma, que a gente vai querer a companhia de todos da mesma forma, não é isso. Significa que a gente está se importando com o bem-estar de todos da mesma forma. Obviamente nós vamos ter nossas preferências, né? Mesmo um yogi avançado, tem pessoas que ele gosta mais, tem pessoas que inclusive ele nem gosta. Mas mesmo não gostando de uma pessoa, ele se preocupa com o bem-estar dela, ele trabalha para o bem-estar dela, entende? Então isso é equanimidade espiritual. Então, à medida que a gente vai ganhando esses dois tipos de equanimidade, é o sintoma de que a nossa meditação
ela está funcionando. Então Krishna aqui ele deu um parâmetro para a gente ir validando, avaliando a nossa própria meditação, para a gente ter uma autocrítica em relação ao nosso processo de meditação, né? Então, uma vez que Krishna fala isso, e Krishna fala que esse processo é o famoso samadhi, né? A gente fala tanto de samadhi, samadhi significa isso, sama é igual, né? E di vem de drishti, que é a visão. Então, samadhi é uma visão igual diante do mundo, uma visão objetiva, né? Porque esse mundo, ele é sempre igual. Esse mundo, ele é sempre temporário e ele está sempre sob o controle divino. Então, assim, o mundo é sempre igual. Por que às vezes a gente olha para o mundo e parece um pesadelo? E por que às vezes a gente olha para esse mundo e parece um paraíso? É totalmente a nossa realidade subjetiva, né? Então, samadhi significa, antes de mais nada, uma visão realista desse mundo. O mundo nunca é um lugar que vai te trazer felicidade, porque o mundo é um local temporário. Por outro lado, o mundo sempre está sob o controle divino. E Deus vai usar o mundo para te trazer felicidade. Então, assim, Deus ele pode produzir felicidade a partir da nossa experiência material. A matéria por si só ela não pode trazer felicidade, mas Deus pode e Deus vai usar a matéria para trazer para a gente um aprendizado espiritual que vai ser a fonte da nossa libertação do ego e a fonte da nossa obtenção de felicidade transcendental, né? Então, uma pessoa que tem essa firmeza diante da vida, essa sobriedade, ela entende que esse mundo é um local problemático e vai ser sempre assim mesmo, não tem o que fazer. Por outro lado, no final vai dar... Para tudo tem-se um jeito, porque Deus está controlando esse mundo justamente para ele ser a solução dos nossos problemas e não um problema, né? Então, obviamente esse é um estado que a gente não vai alcançar de uma hora para outra, mas a gente tem que ir avançando em direção a isso, a gente tem que ficar cada vez mais sóbrio. Esse é o sintoma de que a gente está realmente meditando com qualidade. Bem, nos próximos versos, Arjuna disse: ó Madhusudana, o sistema de yoga que você resumiu parece-me inviável e impraticável, pois a mente é inquieta e instável. Pois, como a mente é inquieta, turbulenta, obstinada e muito forte, ó Krishna, parece-me que subjugá-la é mais difícil que controlar o vento. O Senhor Shri Krishna disse: ó poderosíssimo filho de Kunti, é sem dúvida muito difícil refrear a mente inquieta, mas isso é possível pela prática adequada e pelo desapego. Para alguém cuja mente é desenfreada, a autorrealização é tarefa difícil, mas aquele cuja mente é controlada e que se empenha com meios apropriados, com certeza terá sucesso. Essa é minha opinião. Então, Krishna ele aqui admite, ele concorda com Arjuna, que um processo mecânico para controlar a mente, ele é um processo muito limitado, né? Então, aquela coisa de você depender que você esteja sempre numa condição ideal, com pele de veado no chão, sem nenhum inseto, isso é algo inviável, pelo menos para 99% dos seres humanos, né? Então, Krishna fala, tudo bem, a mente ela é inquieta mesmo, a mente ela é turbulenta. Então, mesmo que você consiga recriar condições ideais para você meditar, e isso já é extremamente difícil, a mente ela sempre vai ser uma condição assim, não ideal, né? A mente ela já vai ter turbulência dentro dela o suficiente. Mesmo que externamente esteja tudo pacífico, a mente por si só ela já vai prover para você todo tipo de problema. Então ele fala, mas a forma correta de meditar é com prática adequada e desapego. Então o que é essa prática adequada e o que é esse desapego? Então, desapego, a gente tem que entender. Krishna falou que a mente ela nunca para suas atividades. Krishna acabou de falar isso, que a mente ela é chanchala, ou seja, que ela está sempre fazendo algo, né? Chanchala significa que está sempre oscilando, né? Ou seja, ela está sempre em atividade, ela nunca para. Então, desapego, se a gente parar para analisar, dentro do próprio contexto que Krishna falou, desapego não pode significar uma ausência completa de apego, porque a mente ela não para, o próprio Krishna falou isso. E uma das funções da mente é se apegar. E se a mente está sempre em atividade, ela está sempre se apegando, o que seria o desapego? Então, desapego significa o desapego material. Mas o desapego material ele tem que vir acompanhado de um outro tipo de apego, um apego espiritual. Então, o desapego que Krishna está falando aqui é justamente se apegar a algo transcendental, né? Se apegar a ele mesmo. Ele falou, né? Sempre pensando em mim. Então, o apego a Deus naturalmente vai nos dar felicidade.
Porque Deus, ele é a fonte de todo prazer, né? Imagina a gente olhar para esse mundo e ver que esse mundo é um mundo que faz sentido, é um mundo que é coerente, é um mundo que é razoável. Então a gente entender que Deus é uma pessoa coerente, que tem uma personalidade coerente, coordenando as atividades desse mundo, que ele é o nosso melhor amigo, que ele está sempre próximo da gente. Quando a gente extrapola esse conhecimento do campo teórico para o campo prático, quando a gente começa a entender os arranjos que Deus está fazendo no mundo, naturalmente a gente vai se apegar a Ele, né? Vai ver que mesmo quando a gente passa por uma situação dolorosa, é o próprio Deus que está ali ajudando a gente a se curar dessa situação doentia que é o egoísmo. Quando a gente entende isso de fato, quando a gente vê o quanto Ele está suprindo a gente de tudo aquilo que a gente precisa para ser feliz, a gente vai se apegando a Ele. Então, meditar significa, antes de mais nada, se apegar a Deus. E ele fala, você vai precisar da prática adequada. Por quê? Porque a ideia que ele apresentou antes parece que a gente tinha uma prática extremamente mecânica. Uma prática extremamente mecânica, ela é uma prática que não é sustentável. A gente consegue fazer algo que é desagradável, que é mecânico pra gente por um tempo. Mas depois de um tempo aquilo não é possível ser mantido, né? Porque se é algo que não é natural, como que você vai perseverar naquilo? Então a prática adequada é uma prática que é natural pra gente. E aí de novo entra dentro desse conceito do Dharma. O Dharma, a nossa missão nessa vida, ela é refletida na nossa natureza. Então, Krishna falou primeiro que a gente tem que se apegar a Deus. E como que a gente vai se apegar a Deus? A gente vai usar a nossa natureza material nesse momento, a nossa psicologia, para servir a Deus. E à medida que a gente servir Deus, a gente vai experimentar de forma tangível a presença dele dentro desse mundo e a gente vai se apegar a ele. Então, meditação, antes de mais nada, ela é um processo de meditar em Deus, né? Meditação significa pôr algo no centro, né? Assim, meditação está ligado a isso, né? Pôr algo no meio, né? Então, o que você vai botar no centro da sua mente? Deus, né? Você tem que se apegar a ele. E como você vai se apegar a ele? Você vai se apegar a ele servindo ele usando a sua natureza, a sua própria vocação dentro desse mundo. Então, a ideia de que meditação é uma atividade essencialmente introspectiva, autocentrada, ela é um pouco falaciosa. Ela é introspectiva, sim, porque à medida que você medita, você vai ficando mais consciente, né, de quem você realmente é, né? Você vai deixando de se distrair com os problemas e com as felicidades efêmeras desse mundo. Por outro lado, ela nunca é uma atividade autocentrada. A meditação, necessariamente, ela só vai ser completa se ela se expressar externamente nesse mundo através de uma mudança do nosso comportamento. Assim, quando a gente consegue ter um comportamento servil nesse mundo, então isso é um sintoma de que nossa meditação está funcionando, que ela está sendo eficaz, né? Então... E para fechar o capítulo, agora vem a última sequência de versos, e Arjuna, ele pergunta para Krishna, Krishna, qual é o destino do transcendentalista malogrado que no começo adota com fé o processo da autorrealização, mas que mais tarde desiste devido à mentalidade mundana e desse modo acaba não alcançando a perfeição no misticismo? Krishna de braços poderosos, será que tal homem que se afasta do caminho da transcendência desvia-se também do sucesso espiritual e material e sucumbe como uma nuvem destroçada, sem posição em esfera alguma? Essa é minha dúvida, Krishna, e eu lhe peço que a dissipe por completo. Com exceção de você, não há ninguém que possa destruir essa dúvida. A Suprema Personalidade de Deus disse, filho de Prita, um transcendentalista ocupado em atividades piedosas, não se depara com a destruição nesse mundo nem no mundo espiritual. Quem faz o bem, meu amigo, jamais é vencido pelo mal. Após e muitos anos de gozo nos planetas habitados por entidades vivas piedosas, o yogi malogrado nasce numa família de pessoas virtuosas ou nasce numa família aristocrata e rica. Ou se fracassa após longa prática de yoga, ele nasce numa família de transcendentalistas que, com certeza, tem muita sabedoria. É claro que semelhante nascimento é muito raro nesse mundo. Obtendo tal nascimento, ele revive a consciência divina de sua vida anterior e tenta progredir ainda mais para alcançar o êxito completo, ó filho de Kuru. Em virtude da consciência divina da sua vida anterior, ele automaticamente se sente atraído aos princípios iógicos, mesmo sem buscá-los. Tal transcendentalista inquisitivo está sempre acima dos princípios ritualísticos das escrituras. E quando, com esforço sincero, o yogi ocupa-se em continuar progredindo, limpando-se de todas as contaminações, alcançando a perfeição pela prática em muitos e muitos nascimentos, ele aí atinge a meta suprema. O yogi
é maior do que o asceta, maior do que o empirista, é maior do que o trabalhador frutivo. Portanto, ó Arjuna, em todas as circunstâncias, seja um yogi, e de todos os yogis, aquele que tem muita fé e sempre se refugia em mim, pensa em mim dentro de si mesmo e me presta serviço transcendental amoroso, é o mais intimamente unido a mim em yoga, e é o mais elevado de todos. Essa é a minha opinião. Então, Arjuna, aqui ele pergunta isso para Krishna. Beleza, então se eu me empenhar nesse processo de meditação que você está falando, eu entendo que tem duas possibilidades óbvias. Eu posso progredir totalmente nesse caminho de meditação, alcançar assim esse transe, né? Que esse samadhi, essa visão equânime, essa sobriedade transcendental, eu posso ter essa postura diante da vida, e se eu fizer isso, minha vida vai ser perfeita. Eu posso alcançar o sucesso espiritual. Por outro lado, se eu tomo esse caminho, isso vai significar renunciar à minha vaidade, ao meu hedonismo, né? Mas, por outro lado, eu posso não seguir esse caminho que você está falando. Eu posso continuar totalmente assim dedicado a satisfazer os meus desejos egoístas, e por causa disso eu posso ter algum prazer imediatista. Assim, algum prazer que vai ser obtido facilmente nesse mundo, mas assim, a longo prazo eu sei que minha situação ela não vai ser boa, porque eu vou ficar cada vez mais enredado nesse mundo, que é um mundo cheio de problemas. Essas duas posições eu entendo. Agora, para mim, o problema é o meio termo entre isso. Se eu resolvo praticar esse yoga, se eu resolvo praticar essa meditação que você está me falando, e aí eu tento, e não consigo ter sucesso completo, aí como que fica a minha situação? Se no meio do caminho eu desisto, ou então se eu pratico, mas nunca vou alcançar essa meditação completa que você falou, aí o que acontece comigo? E aí Krishna, ele tranquiliza Arjuna. Ele fala que, olha, não tem isso, né? Porque qualquer progresso que a gente tenha no caminho da vida espiritual, ele é absoluto, significa que a gente nunca vai perder ele. Se a gente for, assim, se a gente avançar ao longo dessa vida 3% na vida, né, espiritual, se a gente alcançar 3% de liberação do nosso ego, tá certo, tá tudo certo. Porque na próxima vida, esses 3% são 3% que a gente já não vai mais precisar progredir de novo. A gente já vai voltar com isso salvo na gente, né? A gente vai voltar do ponto que a gente parou. Se a gente só conseguiu alcançar 3% de pureza, na próxima vida a gente já vai vir 3% puro. E aí tudo bem, você vai avançando pouquinho em pouquinho todas as vidas até alcançar a meta, né? Então Krishna fala isso. E ele fala também uma coisa. Alguém que tenta praticar um pouco, né, esse caminho da vida espiritual e fracassa, né? Ou seja, se ele desiste no meio do caminho, se acontece algum problema com ele, se ele avançou um pouco, o que acontece? Na próxima vida ele vai ter uma vida mais fácil, né? Ele vai nascer assim numa família aristocrática, como o Krishna falou, ou seja, uma família que vai suprir as necessidades materiais dele. Ele não vai ter que assim se dedicar a pagar conta, a pagar boleto. Não, ele vai assim ter uma inclinação natural para a vida espiritual, ao mesmo tempo ele vai ter todo tipo de facilidade material. Então isso se ele avançou um pouco, né? Então imagina, que legal, você querer fazer um retiro, você vai pro retiro que você quer, você pode passar a semana lendo Bhagavad Gita, muito bacana, né? Agora, Krishna fala que tem uma recompensa ainda maior, né? Esse é o cara que avançou um pouquinho e depois parou. O cara que avançou, que tentou avançar, tentou mesmo, né? Mas não conseguiu alcançar sucesso completo, o que acontece? Ele tem uma recompensa maior ainda. Na próxima vida ele vai nascer filho de transcendentalistas. Ou seja, ele vai nascer filho de um espiritualista avançado. E aí, desde o berço, desde a infância, fala aqui, né? O Krishna fala que ele já vai ter uma atração para a vida espiritual, mesmo sem ele buscar, isso é algo inato dele, é algo muito natural para ele, né? E aí, desde cedo, ele vai ter ali alguém que o ajude, que o inspire, né? Então isso ainda é melhor do que... Porque se você nasce numa família próspera materialmente e você tem até uma inclinação espiritual, pode ser que você ainda se deixe distrair, né? Por causa dessas vantagens materiais, dessas facilidades materiais. Então a outra recompensa é melhor ainda, né? E aí Krishna, ele termina esse capítulo falando isso. Então tenta ser um yogi, né? Ou seja, tenta se conectar a Deus. Ele fala que o yogi, ele é melhor do que o empirista, ou seja, o empirista é a pessoa que está tentando entender esse mundo a partir da sua própria experiência.
só que nós somos limitados. Então, qualquer compreensão que a gente tenha a respeito desse mundo vai ser sempre limitada. Agora, se a gente entende Deus e Deus é a fonte desse mundo, mesmo que a gente entenda só um pouquinho de Deus, isso já é mais do que entender qualquer coisa dentro desse mundo. Então ele fala que o yogi, ele é melhor do que os sábios, né? Porque você pode ter muita sabedoria, mas se você não entende Deus, você não entende quem você é, então a sua sabedoria, na verdade, ela só é aplicável dentro desse mundo material, que é um mundo temporário, né? Então a sua sabedoria, ela só vai poder produzir frutos temporários. E ele fala que o yogi é melhor do que o asceta. Então, o asceta é aquela pessoa extremamente disciplinada, que tem uma disciplina extremamente rígida, né, algo rigoroso. Ele fala que o yogi é melhor do que ele, né, porque uma pessoa ela pode ser extremamente disciplinada, né, pode ter, assim, jejuar, fazer tudo, assim, bacana, né, para tentar controlar os sentidos, mas ela pode se envaidecer por causa de todo esse autocontrole que ela tem. Então ela pode ser autocontrolada no corpo, mas a mente dela está totalmente vaidosa. O yoga, ele está conectado em Deus. Ele sente prazer na experiência, né, da interação com Deus. Então ele não, assim, ele não se distrai com esse orgulho, com essa vaidade, porque a gente se orgulha de algo porque a gente sente prazer com esse orgulho, né? Então o orgulho, ele também é fruto da nossa carência, e Deus, ele vai suprir essa carência. Então a única forma de acabar completamente com o orgulho é sendo um yogi, ou seja, sendo alguém conectado com Deus. Então todo o processo de meditação visa alcançar essa conexão com a transcendência, essa conexão com Krishna, né? Então esse é o ponto que esse capítulo para. Krishna falando, beleza, tudo aquilo que eu falei visa chegar ao ponto onde você vai ter uma relação com Deus, né? Inclusive a meditação. Então meditar significa meditar em Deus, antes de mais nada. Então beleza, vamos ver aqui se temos comentários, perguntas. Então vamos lá. Primeiro a Patrícia. Boa noite, Patrícia. A Patrícia comentou assim, Patanjali cita a clareza mental como um requisito para a perfeição. Verdade, no Yoga Sutra, acho que é capítulo 2, né, Patanjali fala isso mesmo. Ele fala que a gente precisa de clareza mental. Agora, um ponto importante é que se a gente não tem clareza mental, como a gente vai produzir clareza mental na gente, né? Então, nós, a partir de um estado que nossa mente está conturbada, como que ela vai se limpar? Como que ela vai se arrumar, né? Então, a gente precisa da ajuda de alguém que já tenha clareza mental para produzir isso na gente, né? Esse é um ponto importante. A Patrícia perguntou assim também, a gente pode ver o outro como alma e sem a necessidade de aceitar as ações dele. Assim, tentamos não agir gerando karma. É isso? É exatamente isso, né? Assim, quando a gente vê o outro como alma, né, a gente entende que todas aquelas ações que aquela pessoa pode estar fazendo, que são ignorantes, corruptas, maldosas, são ações que o ego material dele está fazendo, mas no fundo ele tem uma alma. É claro, a gente continua sendo contra aquela corrupção, aquela malícia, aquela ignorância, a gente tenta ser contra tudo aquilo, né? Mas assim, a gente vê o outro como alma, a gente vê o outro como parte de Deus. E naquele momento ele está afastado da relação dele com Deus, mas ele continua, em essência, sendo totalmente puro, né? Então, quando a gente trabalha para ajudar o outro a se encontrar, a descobrir quem ele é e descobrir qual é a relação dele com Deus, né? E tendo essa separação, entendendo a diferença entre a alma e as ações materiais que são feitas pelo ego, né? Pela alma afetada pelo ego, é justamente o que você falou, a gente não vai se enredar no karma. A gente pode até julgar e discernir, né, em relação à pessoa. Olha, aquele comportamento dela não é correto, mas ainda assim ele tem uma alma. Então é como Jesus fala, a gente odeia o pecado, mas não odeia o pecador. O pecador a gente ama, né? Porque é uma alma ali, né? A gente entende que nós mesmos já cometemos todos os tipos de erros, né? Então quando a gente tem esse julgamento, quando a gente tem esse discernimento, realmente a gente não se envolve no karma, é exatamente isso. Girivaradari disse que tem uma dúvida, mas ele não mandou a dúvida ainda. Fala aí, Girivaradari, manda a dúvida aí. A Aline perguntou, alguma dica para iniciantes na meditação? Então, esse capítulo, Krishna, ele só dá dicas
furadas, né, para meditação. As dicas que ele deu práticas de meditação é ir para o meio da floresta, sentar num tapetinho estranho aí de pé de veado, né? Então a gente entende que esse capítulo Krishna estava estabelecendo muito mais assim a teoria da meditação, né? Mas a gente a dica prática, que é algo que Krishna não falou aqui, mas a gente sabe, é que na era que nós estamos, a meditação mais fácil é a meditação no nome de Deus, né? Então, meditar nos mantras que contêm o nome de Deus, principalmente no mantra Hare Krishna, o Maha Mantra. Maha Mantra é chamado o maior dos mantras, porque não precisa de nenhum pré-requisito para meditar nesse mantra completamente. Então, meditar nesse mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Só ouvir, cantar e ouvir uma quantidade assim de tempo, né, igual todos os dias, para ter constância, né? Essa constância que Krishna fala aqui, né? Krishna muitas vezes aqui nesse capítulo fala sobre a importância da gente se manter praticando a meditação, né? A meditação, ele é algo que não pode ser afetada pelos problemas e pelas felicidades desse mundo, né? Então a gente tem que ter uma prática sustentável, uma prática que a gente faça todos os dias. Então, por exemplo, nós costumamos usar a Japamala. O que a Japamala é? É um rosário com 108 pedrinhas, né? Então a gente canta o mantra em cada uma dessas pedrinhas. Então, você assim você fixa uma quantidade de vezes que você vai fazer a Japamala por dia e você mantém aquilo, né? Então não pode nem ser algo tão difícil que você não consiga manter, mas também não pode ser algo assim tão simples que não te desafie. Esse senso do desafio é importante, né? Então, vou fazer 2 voltas de japa por dia, isso me desafia, isso me estimula, né? Beleza, todos os dias você vai lá e faz 2 voltas de japa, né? Então, acho que a dica mais simples é essa, é meditar no nome de Krishna e meditar no nome de Krishna a mesma quantidade de vezes, assim, no mínimo, diariamente. Estabelece um mínimo diário e vai fundo, né? Então, vamos lá. Girivaradari, ele comentou assim, você poderia comentar mais sobre fazer amizade com a mente? Pelo que entendi, devemos nos conectar com a superalma e isso começa com o desenvolvimento de equanimidade. É isso mesmo? É isso que Krishna fala, né? Ele fala que para você fazer amizade com a mente ela quer prazer, né? A mente ela quer felicidade. Então, você tem que dar o que a mente quer. É o jeito de você fazer amizade com ela. Se você não dá prazer para sua mente, ela vai buscar prazer nesse mundo. Ela vai buscar prazer onde ela conseguir encontrar. Então, se a mente ela conseguir encontrar prazer em fofoca, em qualquer coisa assim que seja desagradável, que seja desfavorável para a nossa vida espiritual, você não vai ter nada que você possa fazer em relação a isso. Você vai ficar extremamente apegado àquela coisa, porque a mente ela se apega a algo que dá prazer a ela. Então, o que Krishna fala é que você tem que fazer amizade com a superalma. Se você faz amizade com a superalma ela vai dar a felicidade que a sua mente está buscando e aí você vai fazer amizade com a mente também, né? Então, sem o intermédio da superalma, não é possível controlar a mente, né? A ideia de controlar a mente, ela também tem um problema, né? Porque controlar é algo que existe vigília completa. Então, você não vai conseguir o tempo todo ficar vigiando a sua mente. Agora, quando a sua mente, você conquista ela, em vez de você controlar ela, você mostra para ela uma fonte de prazer real, substancial, que é esse contato com a superalma, e a superalma vai provocar em você o desejo de servir, então você sentir que a sua vida é útil, que a sua vida está sendo um instrumento para ajudar outras pessoas, isso vai dar muito prazer para a mente, né? Então essa sensação de que estou servindo, né? Estou sendo útil para o mundo porque estou servindo o mundo. Então isso só vem quando a gente passa a ver o mundo como sendo tão importante quanto o nosso próprio eu, que é um tipo de realização, um tipo de compreensão que nasce da meditação na superalma. Quando a gente começa a considerar a superalma, a gente vai ter esse tipo de inclinação naturalmente. E Hare Krishna Seva. E aí, Hare Krishna Seva, beleza? Ele comentou assim, essa clareza seria o fruto do cultivo sincero do conhecimento, mas a graça de Krishna e do Guru poderia falar mais do último verso do capítulo? Então vamos ler o último verso aqui de novo. E de todos os yogis, aquele que tem muita fé e sempre se refugia em mim, pensa em mim dentro de si mesmo e me presta serviço transcendental amoroso,
é o mais intimamente unido a mim em yoga e é o mais elevado de todos. Essa é a minha opinião. Krishna fala, né, aqui que o objeto supremo da meditação é ele mesmo, né? Então ele fala que um yogi de verdade é aquele que está sempre meditando, que está sempre pensando nele. Agora, pensar em Krishna em todas as atividades que a gente faz, né, é algo que depende de duas coisas, né? Primeiro, é algo que depende da nossa capacidade de entender Krishna, né? À medida que a gente entende Krishna, naturalmente a gente vai se atrair por ele. Krishna, ele, pelas próprias qualidades dele, ele é sempre atrativo, né? Imagina, qualquer coisa que nos dê prazer nesse mundo, a fonte daquilo é Krishna. Então, independente daquilo que a nossa mente aprecie, independente daquilo onde ela naturalmente já busque prazer, a fonte daquilo é Krishna. Krishna vai explorar isso melhor nos capítulos 9 e 10, né? Então, se você sente prazer no conhecimento, Krishna é a fonte de todo conhecimento. Se você sente prazer na justiça, Krishna é a fonte da justiça. Se você sente prazer no humor, Krishna é a fonte do humor. Mas para isso você tem que entender Krishna como ele é, né? E como você entende Krishna como ele é? Isso Krishna falou no capítulo 4 da Bhagavad Gita. Você vai precisar receber o conhecimento sobre Krishna a partir da própria revelação que ele faz a respeito de si mesmo, né? Nós somos limitados. Então, qualquer investigação filosófica, teológica que a gente promova, nunca vai alcançar Deus, nunca vai abarcar Deus, porque Deus é ilimitado. Então, todos os nossos esforços limitados não podem atingir Deus, né? Mas Deus, ele pode se revelar para o mundo. Então, a gente tem que, na verdade, receber essa revelação divina, né? E ele falou que isso acontece através da sucessão discipular, né? Então, esse ponto que o Hare Krishna Seva falou, da graça de Krishna e do Guru, é exatamente isso, né? Porque Krishna se revela e o Guru vai preservar a revelação de Krishna. Mas a gente tem que entender Krishna como ele mesmo se revela, para a gente poder se atrair por ele com esse grau de intensidade, né? Então a gente tem que, à medida que a gente entende Krishna, naturalmente a nossa mente vai buscar prazer em Krishna, né? Porque ela vai ver que tudo aquilo que ela busca, Krishna é a fonte daquilo. Agora, Krishna, ele se revela, né, assim, através do conhecimento. Esse conhecimento chega até a gente, mas a gente só vai ter uma experiência direta com Krishna quando Krishna se revelar pra gente internamente, né? Ele vai falar isso também no capítulo 10 da Bhagavad Gita. Agora, qual é o gatilho que vai permitir com que Krishna se revele internamente? É à medida que a gente servir, né? À medida que a gente serve os outros, à medida que a gente tenta reviver essa condição natural da alma, porque o Dharma original da alma é servir, à medida que a gente serve, que a gente cultiva esse espírito de servir, apesar de todas as dificuldades nossas, né? À medida que a gente fizer isso, a gente vai dar satisfação para Krishna. E Krishna vai se sentir mais à vontade para se revelar mais ainda a gente. Então a revelação externa, ela é importante, né? Essa revelação que chega através do conhecimento da Bhagavad Gita, que chega através do mestre espiritual, isso é muito importante. Mas a gente precisa também dessa revelação interna. E Krishna, ele também é, assim, uma pessoa extremamente respeitosa, né? A mais respeitosa de todas as pessoas. Então ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele só vai se revelar pra gente na medida que a gente permitir que ele se revele, né? E esse convite para Krishna se revelar na nossa vida é o quanto disposto a gente vai estar a servir o mundo, né? À medida que a gente serve o mundo, Krishna se revela pra gente, a gente fica mais feliz e a gente serve mais o mundo e Krishna fica mais feliz e se revela mais pra gente, né? Então é esse ciclo aí. Então a meditação, ela gera ação. E a ação melhora a nossa meditação. E a meditação vai gerar uma ação mais pura nesse mundo. E essa ação mais pura vai gerar uma meditação mais forte, né? Então, existe esse intercâmbio nesse processo, né? Da nossa meditação transbordando num comportamento apropriado e esse comportamento purificando a nossa mente para meditar melhor.